Aqui em Juiz de Fora, na Zona da Mata, quando a gente fala em teatro, é impossível não lembrar de José Luiz Ribeiro e do Grupo Divulgação. O Centro de Estudos de Teatro, ele tem o objetivo de trabalhar junto aos universitários, aos secundaristas e mesmo ao pessoal da terceira idade, esse amor pelo palco, amor pelo teatro. Como que surgiu o Grupo Divulgação, Zé Luiz? O Grupo Divulgação nasce em 1966, quer dizer, 2 anos depois do golpe de 64, né? E nós estávamos na faculdade de filosofia e estudávamos jornalismo. Então, nós tínhamos um pequeno grupo que achava que para ser jornalista, a gente tinha que estudar sobre cultura, sobre teatro, sobre cinema e tudo. E a gente se reunia no Diretório Acadêmico Tristão de Ataíde, da época, e todos os sábados para ler peças e discutir assuntos. Assim começou o nosso trabalho. Aquele tempo, a faculdade tinha muitas semanas, porque tinha história, geografia, o que seria o ICH hoje, ou letras e tudo. E os professores começaram a pedir se a gente não podia produzir alguma coisa. Então a gente começou a produzir recitais de Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles e todos aqueles. E dali nasce, no dia 7 de julho de 1966, que é quando a gente considera que foi o nascimento da divulgação, um espetáculo que chamava Amor em Verso e Canção, que começava com os versos. Cecília Meirelles chamava Eu canto porque o momento existe, minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Esses versinhos da Cecília abriram o caminho e nós queríamos levar para as pessoas aquilo que a gente estudava. Era um momento em que a gente discutia muito a questão da cultura popular e tudo. E começamos a fazer esse espetáculo, inclusive, ele foi feito numa semana de laticinista no Instituto Cândido Tostes. Então a gente foi lá, todo mundo estava vendo boi, etc e tal, e foi aqueles maluquinhos vestidos de preto, com violão, cantando, e era um momento em que todo mundo na faculdade tocava violão, cantava, e era uma época que você tem uma música muito rica, você está chegando bossa nova, essas coisas todas, e a gente na faculdade sempre se reunia no quiosque, tocando, cantando, todo mundo cantava. Na turma tinha Sueli Costa, esse pessoal todo que acabou se juntando a nós, fazendo músicas e tudo. E daí para frente nós fizemos esse espetáculo, reapresentamos, e aí descobriram o que a gente fazia. O professor Wilson Lima Bastos pediu que a gente fizesse um espetáculo, que seria a Excelência do Luiz Marinho, e de repente todos os elencos, a pessoal de pedagogia estava participando, era um elenco de 30 pessoas, aí apareceu um congresso e o elenco inteiro ficou uma meia dúzia. Acabou a peça. E a gente tinha semana de folclore, então nós, num atrevimento supremo, montamos Morte e Vida Severina. Aí, com aquele grupo que tinha, e a gente continuou o trabalho. Depois, no outro ano, a gente fez Cancioneiro Lampião, que é uma peça que para nós foi muito legal, porque é um cordel do Nertan Macedo que eu transformei em teatro. A Sueli musicou e nós fizemos no Palácio da Saúde que existia lá. Depois dali, esse cancioneiro, inclusive, acabou em 1974 sendo levado na Barca da Cultura, que era um projeto de Pascoal Carlos Wagner, e que nós fomos de Pirapora até Juazeiro do Norte até Belém, apresentando espetáculos para aquele pessoal na beira do rio e tudo. Nesses 52 anos já de existência do Divulgação, são muitas histórias, muitos momentos marcantes, mas sempre o que chama a atenção de quem já assistiu nos espetáculos é a sensação de pertencimento que o público tem. Vocês conseguem fazer com que o público se sinta parte do espetáculo. Esse é um dos objetivos de vocês? Olha, eu costumo dizer, que sempre que me perguntam, está até no meu livro,
uma coisa que talvez tenha influenciado muito a divulgação, porque praticamente eu sou o cordão que une essas pérolas, né? Eu tenho o pessoal lá de 1966 e o pessoal que vai mudando. Todo mundo pensa que a divulgação com 51 anos, ele tem, não é mais a mesma, tem eu sobrei para contar a história, né? Então, eu costumo dizer que quando eu estou escrevendo uma peça, eu sou jornalista. E uma coisa que eu não deixo de ser nunca, porque diariamente, quando professor de jornalismo, nunca subi para a faculdade sem ter lido o Jornal do Dia, que o pessoal até brincava, né? Que eu sempre dava as réplicas do que estava acontecendo. Então, quando eu escrevo, eu sou jornalista, eu estou olhando o que está acontecendo no mundo, eu sou nesse ponto muito antenado. Quando eu estou na sala de aula, eu sou ator. Porque aí eu tenho que convencer aquele público maravilhoso que está preso ali, eu não posso deixar ele dormir. E quando eu estou no palco, eu sou professor. Então, esse é o objetivo de levar para as pessoas o conhecimento, a reflexão em cima da coisa. Então, a divulgação tem uma história longa. Se você pegar todo o nosso repertório, você vê a história brasileira, da cultura brasileira e às vezes mundial, porque nós sempre refletimos o que está acontecendo. Assim, 1968, vem o AI-5. O que nós estávamos montando? Electra, de Sófocles. O que terminava a peça? Um grande coro grego que dizia: bravos filhos de Agamemnon, quantos males suportastes por amor à liberdade, ele enfim recuperada graças à bravura vossa. Olha, 68, AI-5 e a gente gritava por liberdade. A gente estava naquele tempo e a gente tem um grande amigo nosso que fez música pra gente, que é o Maurício Tapajós, né? Famosíssimo, hoje ele está em outro lugar, lá em cima. E que na música Pesadelo, eu sempre tenho uma epígrafe, que é essa assim: você corta um verso, eu escrevo outro. De repente, você me prende vivo, eu escapo morto. E de repente, olha eu aí de novo. E isso talvez tenha sido, porque nós tivemos muitas dificuldades. Claro, quem faz cultura nesse país tem dificuldade, mas é um pouco nadar para ter fly, sabe? Se abaixa, respira e vai para frente. Então, isso aí nos deu muita coisa. Agora, nós podemos dizer que a gente teve muita alegria, por exemplo, porque a divulgação não é só o espetáculo, mas são os cursos, o seminário. Durante muito tempo, né? Nós fizemos seminários que nós trouxemos as pessoas mais importantes do teatro brasileiro para que Juiz de Fora conhecesse através das palavras, não é? Hoje a gente até parou um pouco com o projeto, porque o tempo é outro, você não encontra mais na mocidade um lugar que as pessoas param para ouvir uma palestra, sabe? Você falou que o tempo é outro. Como que você resumiria o teatro? Ontem, hoje e amanhã. É possível? Bem, olha, o Divulgação começa com um teatro bastante culturalista. Você pegar os textos que nós fizemos. Por quê? O momento da censura, a gente não podia fazer o teatro brasileiro, do Boal, tudo, porque era tudo proibido. Então a gente fez muito Garcia Lorca, que foi morto na Revolução da Guerra Civil Espanhola. Nós fizemos muito Jorge Andrade, fizemos espetáculos de texto, que aliás é o que o Divulgação faz muito, texto. Nós gostamos muito de música, então também tem o outro elemento. Então, hoje, nós vimos que o teatro que se apresenta é mais um teatro físico. Por quê? Porque como nós vivemos um tempo muito narcisista mesmo, né? O Caetano falava, né, que Narciso acha feio que não é espelho. E as pessoas diante da internet e tudo, elas perdem muito tempo num trabalho que tem na profundidade de um pires, não é? E nós gostamos de texto. Mas hoje, por exemplo, eu não posso montar, como fiz em 69, Maria Stuart de Schiller, um espetáculo que durava 4 horas. Quem aguenta hoje? O público mudou. Um espetáculo com os meninos assistindo a história da Maria Stuart, falando aqueles textos belíssimos do Schiller. Hoje, as pessoas têm dificuldade
de entender palavra. E outra coisa, o momento que nós estamos vivendo hoje, ele reflete o momento da censura de 68, 69. Só que naquela época você tinha a censura do delegado federal, você tinha que mandar o texto. E agora você tem uma internet que te condena, que te joga no lixo em 2 minutos, que não entende. Porque você pensa bem, com o momento do politicamente certo, nós vamos perder obras magníficas. Você pensa bem que a música popular brasileira, você não pode cantar O Teu Cabelo Não Nega porque é ofensivo, você não pode cantar A Cabeleira do Zezé porque também é ofensivo. Tudo ofende a um determinado grupo, que a gente vive um tempo assim muito tribal, é o tempo das tribos mesmo. Então um grupinho de um lado, outro grupinho do outro, e ele funciona de uma forma antagônica. Se você não conhece, não ouve as coisas que eu ouço, se você não lê as coisas que eu leio, você não é do meu time. Então, esse é o problema para a gente chegar hoje e mostrar. Você pensa bem, você tem um Orestes Barbosa lá, tu pisavas nos astros distraída, você tem um Vinícius, você tem Tom Jobim, você tem... É mesmo, Chico, eu via hoje uma produtora musical dizendo que precisa renovar, porque o Chico não vai viver a vida inteira. Ora, você vai chegar na França e falar assim, olha, a mulher já morreu há 300 anos, por que fica essa comédia dell'arte funcionando até hoje? A gente precisa de um lastro para que a gente possa dizer, isso é da cultura brasileira. Mas como dividiram tudo, você pensa bem que cada coisa que você encontra agora vai lançar um candidato. Aí tem que lançar um candidato que é do movimento do sem-teto, a vista tem que ser uma Índia. Aí você começa a fazer parque temático, né? Complicado. Né? Complicado. Quando você tem que unir, e eu vejo isso, eu falo muito, isso é do barroco, o teatro foi feito para unir os homens, para você ter alguma coisa em comum. Né? E nós passamos a não ter a partir do momento que você divide. Se você é preto, você é contra o coisa. Então, o menino cometeu lá a burrice na internet de dizer que tinha um escravo lá, quem quisesse apanhar, o cara quer que ele seja expulso da faculdade. Então, não existe nem espaço para brincadeira. Tudo é levado muito a sério. E essa seriedade destruiu o que o brasileiro tinha de melhor, que era o humor. Ele estava morrendo de fome, mas ele cantava lata d'água na cabeça. E fazia sucesso. Né? E fazia o sucesso. No dia do teatro, diante de tudo isso que você avaliou, o que você acha que seria o melhor presente para todos os atores, os artistas, os diretores, para o teatro em si? O que vocês estão precisando? Público. Nós precisamos, todos que fazem teatro, porque o teatro não se faz só com espetáculo. Quem dá o significado dele, 50% é o público. E nós estamos vendo que cada vez os espetáculos são feitos para 10 pessoas, 5 pessoas, e a gente precisava aumentar mais para que a sociedade fosse mais forte no pensamento e na eleição de suas ideias, ideologia, para a gente poder entender. Então, a necessidade de formação de público que viria da formação dos professores que estão perdendo esse ligação, porque você não vai cobrar também de um professor que está com seu 13º atrasado até hoje, né? Que ele tem uma dedicação total. Então vai eliminando isso. Você não vai cobrar de escolas, como escola normal, como aqui ao lado. Nós temos aqui um prédio alugado, quando o Palacete Santa Mafalda lá está caindo aos pedaços. Uma coisa que foi doada para o Dom Pedro e o Dom Pedro doou para ser uma escola. Quer dizer, o homem foi fabuloso. Então, a gente precisa de um treinamento e para isso a gente precisa de sensibilidade. Mas não é tirando o estudo da história, não é tirando o estudo da literatura que você vai conseguir, porque senão os meninos vão fazer rap e o que vai acontecer? Vai ter rap de tudo quanto é forma e você vai ter a Anitta
mexendo o seu bumbum, né? Alegre e tudo. Então as pessoas vão se abastardando. E nesse momento, eu te diria que só o teatro salva. Porque o teatro é o homem diante do homem e não o homem diante da máquina. Muito obrigada pela sua entrevista, Zuleika.